Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Vamos para mais uma aula do nosso curso básico de teologia e vamos orar e pedir a bênção do Senhor para mais uma classe. Enquanto outros vão chegando, a gente vai orar e agradecer a Deus por esse momento e pedir que Ele nos guie através do seu santo e glorioso Espírito, para que nós possamos aprender juntos a palavra do Senhor. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor e misericórdia, por esse Deus bom e maravilhoso que tu és, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar aqui na tua presença, onde juntos nessa classe vamos aprender mais da tua palavra. Pedimos ao Pai que através do teu santo e glorioso Espírito, o Senhor nos guie, nos oriente, Senhor, nos dê a direção para esse estudo da noite de hoje. Abençoe aos nossos irmãos, aqueles que já estão conectados, aqueles que estão chegando para se conectar, e que abra os nossos entendimentos, as nossas mentes, desagravando nossos ouvidos, para que possamos, ó Deus, receber a tua palavra nesta noite e aprendermos para a glorificação do teu nome. Abençoa a nossa classe, Senhor. Nós damos-te graças, Senhor, por mais esse dia, na tua presença, com perdão de nossas falhas, nossas faltas, nossos pecados, nossas iniquidades. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glorificado seja Deus. Bom, irmãos, nós estamos dando seguimento ao nosso estudo. Como nós temos dito, estamos estudando a grande tribulação, e agora nós estamos naquela fase dos 3 eventos de 7, que são os 7 juízos de Deus. Já estudamos sobre os 7 selos, as 7 trombetas, e hoje nós vamos dar início ao estudo sobre as 7 taças da ira de Deus. E as 7 taças da ira de Deus acontecem exatamente nos últimos momentos da grande tribulação, onde, ao derramar da 7ª taça, aí então se secará as águas do rio Eufrates, abrindo assim o caminho para o exército dos líderes do mundo que virão à batalha contra Israel no Vale de Megido, né, a famosa Batalha do Armagedon. E é nesse momento, após o derramar da 7ª taça, que então o Senhor virá do céu com o seu exército para essa batalha final, onde nós sabemos que Satanás será vencido, assim também como a besta, o falso profeta, e todos serão trancados, né, no abismo, e ali permanecerão por 1000 anos. E aí começa o período do milênio, que vai ser o nosso próximo estudo. Então, nós hoje estamos entrando na 3ª sessão de 7, que são as 7 taças da ira de Deus. Amém? Então, vamos lá. O livro de Apocalipse revela todos os acontecimentos que acontecerão nos últimos dias, desde o início do reinado do Anticristo até a derrota de Satanás e o julgamento final. Como já vimos nos estudos anteriores, será uma sequência de 3 eventos de 7. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Hoje daremos início ao estudo sobre as 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas antes da volta do Senhor Jesus para a batalha do Armagedon. Então, nós vemos aqui que esse evento do juízo de Deus, né, esse evento de 7, são 3 sessões de 7, que começam com os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças do Apocalipse, são os últimos eventos que antecedem a vinda do Senhor Jesus para a grande batalha do Armagedon no Vale de Megido. Nós sabemos que o caminho que será percorrido pelos exércitos dos líderes do mundo que virão à batalha contra Israel será o rio Eufrates.
Então, quando a última taça, ou seja, a 7ª taça for derramada sobre as águas do rio Eufrates, o rio se secará, abrindo então o caminho pelo qual todos os líderes que se uniram ao anticristo para a batalha contra Israel virão por esse caminho do rio Eufrates, né, como diz lá a Bíblia, aqueles que virão do Oriente. E então, indo em direção a Israel para essa batalha, é quando então o exército do Senhor, comandado pelo Senhor Jesus, virá e pelejará contra eles. E não só derrotará esse exército, como também irá derrotar ao anticristo, a besta e o falso Satanás, a besta e o falso profeta. E nesse momento, então, no final dessa batalha, eles serão trancados por 1000 anos e o Senhor Jesus reinará, então, por 1000 anos, que é o período do milênio. E essa sessão de 3 eventos de 7, como nós já falamos anteriormente, só para recapitular, ela tem como uma sequência de advertência para a humanidade durante esse tempo, porque, não sei se os irmãos lembram, que todos os eventos anteriores, tanto os selos como as trombetas que foram tocadas antes das 7 taças serem derramadas, eram como um aviso de Deus ao povo da terra, esperando que houvesse ainda um arrependimento e recusassem-se a seguir ao inimigo, ao anticristo, não recebendo a sua marca, para glorificarem a Deus. E nós já tínhamos falado sobre isso, só para lembrar que esses 2 eventos anteriores, tanto os selos, quando são abertos, como as 7 trombetas, eles atingem apenas 1/3 das águas do mar, das águas dos rios, da fonte das águas, das matas e da população. Então, são eventos que atingem apenas 1/3, mas as 7 taças terão um cumprimento completo, ou seja, todas as águas do mar se tornarão em sangue, como as águas do rio, como morrerá toda a criatura do mar, criatura do rio, e outras coisas que virão. Então, será um cumprimento completo. Então, essa é a diferença entre essas 2 sessões anteriores, que é os selos, os 7 selos e as 7 trombetas, para as 7 taças da ira de Deus, né? Porque as anteriores atingem apenas uma parte da criação, ou seja, da terra, do mar, das águas e dos rios, enquanto que as taças irão atingir por completo. Vamos lá. João registra a visão que ele teve dos 7 anjos e as 7 taças no capítulo 15 e no capítulo 16 deste livro, ou seja, de Apocalipse. Quando diz lá, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, João, que já havia visto os selos, já havia visto as trombetas, agora ele tem a visão desses 7 anjos, onde cada um desses anjos traziam consigo uma taça, né? E que seriam os 7 últimos flagelos, pois com estes flagelos Deus iria consumar o seu juízo, a sua cólera sobre a terra, né? Então, é o que João viu aqui no capítulo 15, do versículo 1. João viu também um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, que com as harpas de Deus entoavam o cântico de Moisés. Isso está em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4. Eu vou fazer a leitura primeiro e depois vou explicar o que significa esse mar de vidro e esses que entoavam cânticos ao Senhor. Então, seguindo a leitura, no capítulo 15,
do versículo 2 ao versículo 4, João continua descrevendo aquilo que estava vendo. Ele diz no versículo 2, vi como que um grande mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, dando continuidade àquilo que João estava vendo, após haver visto os 7 anjos com as 7 taças, João agora vê um grande número de pessoas que estão sobre um mar de vidro. Ele descreve como um mar de vidro mesclado com fogo. E com as harpas, eles entoavam louvores ao Senhor. E eles cantavam não só o cântico de Moisés, como também o cântico do Cordeiro. Esse cântico que eles entoavam, que é o cântico de Moisés, lembra o momento em que o povo hebreu saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, em um grande livramento de Deus, louvando a ele com um cântico de triunfo. O mar de vidro espelha a divina glória de Deus, onde os vencedores se encontram do outro lado da vida. Então, esse mar de vidro que João viu, onde aquelas pessoas entoavam louvores ao Senhor, cantando o cântico de Moisés, nos lembra, ou seja, é um paralelo ao mesmo cântico que foi entoado pelos hebreus quando eles foram libertos do cativeiro do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, né? Então, eles cantaram esse mesmo cântico. E ele diz aqui que o cântico de Moisés lembra o cântico que eles cantaram quando cruzaram o Mar Vermelho após sair do Egito. E o cântico do Cordeiro remete-nos à vitória de Jesus como o Cordeiro enviado para tirar o pecado do mundo. Jesus se dando em morte, em sacrifício, para alcançar, ou seja, para resgatar o homem do seu pecado. Então, esses 2 cânticos que eram entoados lá no céu, nessa visão de João, eles retratam exatamente esses 2 momentos. O cântico entoado pelos hebreus, quando foram libertos do cativeiro do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, assim também como o cântico do Cordeiro, que remete-nos à vitória de Jesus como Cordeiro Pascual, que foi dado em sacrifício pela humanidade, né? E esses que estavam aí louvando ao Senhor nesse momento são todos aqueles que não se submeteram, não aceitaram ao anticristo nem a sua marca. E por isso aí estavam louvando o Senhor, né? Durante esse tempo. E era um cântico como o cântico de Moisés, um cântico de vitória. Se nós formos lá, você pode abrir comigo e acompanhar isso, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, vamos lá, Êxodo, capítulo 15, é onde tem esse paralelo desse cântico que eles entoavam, assim como eles haviam vencido a tribulação, escaparam da condenação, da morte eterna, e agora estavam na presença do Altíssimo, e o mar de vidro representa também a divindade de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus. E eles então estavam na presença do Senhor, louvando ao Senhor, assim como os hebreus tiveram livramento da escravidão do Egito e escaparam de serem mortos por Faraó,
quando Deus abriu o mar para que eles por ele passassem, agora esses também que escaparam da condenação, né, e foram resgatados, né, nesse momento da tribulação, agora diante da divindade de Deus, da grandeza, da glória de Deus, eles entoavam louvores, eles cantavam louvores ao Senhor por essa vitória, celebrando o encontro do outro lado da vida, né? Para onde eu e você estamos caminhando para lá chegar. Então vamos lá, o cântico de vitória, que foi entoado no capítulo 15 de Êxodo, versículo 1 e versículo 2, diz assim: o cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o meu Deus e Pai. Por isso, o exaltarei. Amém? Então, assim como o povo hebreu, ao ser livre do Egito e ser livre de serem mortos pelo exército de Faraó, quando Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem para o outro lado, obtendo grande livramento, e então entoaram esse cântico de vitória ao Senhor, esses também que escaparam, né? Ou seja, alcançaram a salvação, mesmo durante esse período turbulento da grande tribulação, agora lá no céu, né? Nesse mar de vida, como João vê e descreve, eles também com as suas harpas louvavam a Deus com toda a gratidão por aquilo que haviam recebido do Senhor, né? Então eles estavam ali louvando. Então, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, mencionado no livro de Apocalipse, nesse capítulo, refere-se exatamente a isso, a esse paralelo do livramento do povo hebreu das garras de Faraó e a vitória de Cristo como Cordeiro que foi dado em sacrifício pelos nossos pecados, né? Então, assim como eles foram também livres da tribulação, né? Agora estavam ali louvando e glorificando ao Senhor. Vamos lá. Seguindo o que nós estávamos lendo, na palavra do Senhor, diz assim: observe o que diz o versículo 4, ou seja, o versículo 4 de Apocalipse, que nós, né, como nós lemos aqui: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão a ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Observe então o que diz: que todas as nações virão e se prostrarão. As nações são exortadas a se arrependerem e adorarem a Deus. Isso significa que todas elas encontrarão em Cristo o sentido de sua existência, pois ele é o mediador entre os homens e Deus. No capítulo 15, no verso 6 desse livro, João vê os 7 anjos vestidos de linho puro, resplandecente, e com uma cinta de ouro. Estas vestes eram usadas pelos sacerdotes e juízes da alta corte. Representa a sua dignidade e justiça. Esses anjos estavam encarregados de uma missão: derramar as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Então, vamos ver o que significa isso, né? Então, quando diz João aqui que ele viu que todas as nações se prostrarão diante do Senhor, ou seja, Deus, com a sua obra salvífica em Cristo, ele espera que todas as nações se arrependam e se convertam ao Senhor e o adorem antes que chegue esse tempo final, né?
Isso é o que Deus espera, né? Isso significa que eles encontrarão no final em Cristo, ou seja, se não houver um arrependimento antes de tudo isso acontecer, no final da grande tribulação, eles verão que Cristo, ele é somente o único mediador entre o homem e Deus. Ninguém pode ser mediador para salvação e vida eterna, senão Cristo, né? E ele diz aqui também que esses 7 anjos estavam vestidos de linho puro e traziam consigo cintas de ouro. Essa vestimenta, ela representa que dignidade e justiça. Era a mesma forma como se vestiam os sacerdotes do Antigo Testamento. Se vestiam de roupas de linho puro e traziam consigo essa cinta de ouro, mostrando, ou seja, dignidade e justiça. Então, esses anjos já estavam vestidos, já estavam preparados e tinham por realizar uma missão. E cada um deles, né, tinha em mãos a sua taça, e cada uma dessas taças, ao serem derramadas sobre a terra, traria um flagelo sobre toda a terra. E durante esse momento, eles então irão reconhecer que Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Se nós formos lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, né, nós vamos ver que Paulo faz menção de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Dessa mesma forma, Deus quer e deseja que os seres humanos entendam isso antes que tudo isso aconteça, né? Ele quer que os seres humanos entendam que Cristo foi enviado para ser o mediador entre o homem e Deus, dando ao homem uma oportunidade de salvação e reconciliação com Deus, né? Então, aqueles que não reconhecerem isso nesse tempo que nós chamamos do tempo da graça, irão ver isso ao final desses tempos escatológicos. Ou seja, quando verem vir sobre a terra todos esses juízos, aí então reconhecerão ao Senhor, né, como o único que poderia, ou seja, que é o mediador entre o homem e Deus, né? Então, mas o que Deus deseja é que isso seja reconhecido o quanto antes, ou seja, agora. Então, se nós formos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo fala a respeito disso, mostrando que no tempo em que nós estamos agora, que é o tempo da graça, ele é e continuará sendo o mediador entre nós e Deus, né? Paulo diz assim, a partir do verso 13 até o verso 16, ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo está se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz, ao sangue que ele derramou pelo nosso resgate, a nossa justificação. Amém? Só poderíamos ser perdoados se houvesse derramamento de sangue, né? O resgate, né? A justificação é o preço pago para o resgate de uma vida. Então, Jesus pagou um alto preço para resgatar todos nós. Ele diz no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ou seja, o pecado que fazia a inimizade entre nós e Deus, foi quebrada essa barreira, destruída essa barreira, através do sacrifício de Jesus, quando nós o reconhecemos e o aceitamos como nosso Salvador. Então, ele é o nosso mediador entre nós e Deus. E com esse ato, diz o versículo 15 de Paulo, Paulo escrevendo aos Efésios, aboliu na sua carne, ou seja, Cristo, né, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz.
né? Então, é aquilo que a Bíblia diz. Agora, estando em Cristo, nós somos uma nova criatura, né? Porque agora o Espírito de Deus habita em nós e o nosso espírito, que estava morto pelo pecado, agora é vivificado através do sacrifício de Cristo, e nós agora temos uma comunhão direta, uma ligação direta com Deus. E no versículo 16, Paulo conclui dizendo assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, Cristo, no seu sacrifício na cruz, ele reconciliou a todos, povos, línguas, raças e nações, em um só povo. Que povo? O povo de Deus, o povo que vai reinar com ele, vai estar com ele. Aleluia. Porque todos em Cristo são reconciliados. E o sacrifício da cruz destrói, ou seja, destruiu a barreira chamada pecado, que trazia o quê? A inimizade entre nós e Deus. Então, é isso que João está aqui dizendo, que eles que não aceitaram e não reconheceram a Cristo em tempo oportuno, que é agora, como mediador, o único mediador entre o homem e Deus, verão nesses dias de tribulação que Deus é Senhor, que Ele é poderoso, que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, né? Então, nós vemos que aqueles que venceram esse momento da tribulação, esses que estão aqui louvando nesse mar de vidro, não é a igreja. Lembre-se que a igreja já foi arrebatada antes. Esses são aqueles que serão alcançados, salvos durante esse período da grande tribulação, porque não irão se submeter à marca da besta, nem irão aceitar o seu governo, né? Por isso estão lá louvando ao Senhor, né? Então, ele está dizendo, seguindo aqui o nosso estudo, no capítulo 15 e no verso 6 desse livro, João vê 7 anjos vestidos de linho puro resplandecente e com uma cinta de ouro. Estas vestes eram usadas pelos sacerdotes e juízes da alta corte. Representa a sua dignidade e justiça. Esses anjos estavam encarregados de uma missão: derramar as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Então, vamos lá. Voltando lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 7 e versículo 8, é quando João aqui está descrevendo que os anjos já estão prontos, já estão preparados, já estão vestidos adequadamente, né? Com as vestes de dignidade, que é o linho branco, e com a cinta de ouro, que representa a justiça. Para quê? Para cumprir a justiça de Deus, né? Os desígnios de Deus. E eles não só estão prontos, vestidos adequadamente, como cada um deles já tem em mãos a sua taça, que será derramada segundo a ordem que cada um irá receber, né? Então, nós vamos ver. E João, então, ele descreve esse momento no capítulo 15, versículo 7 e versículo 8, você pode acompanhar comigo. Diz assim: então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, essa referência nos remete àquele momento, não só em que a fumaça encheu o templo que Salomão construiu e consagrou ao Senhor, que representava a presença de Deus naquele lugar,
como também a fumaça que enchia o Santo dos Santos, lá no tabernáculo, né, do Antigo Testamento. E quando essa fumaça enchia aquele lugar, né, a presença de Deus era manifesta. E nós sabemos que a Bíblia diz que só o sumo sacerdote tinha como entrar nesse lugar. Nenhum outro poderia fazê-lo, né? Porque senão morreria. Inclusive, até o sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava com um sino, né? E com uma corda amarrada ao seu pé. O sino, ele tocava para avisar ao povo que lá fora estava, que tudo estava bem com ele. E se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar para tirar o seu corpo. Por isso a corda era amarrada nele para puxá-lo para fora, né? Assim era, né? Então, para que os irmãos tenham a ideia de como é a presença, a glória, a manifestação do poder de Deus, esse Deus santo, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, que nos permite hoje, através de Cristo, falar com ele diretamente. Amém? Que antes era privilégio apenas do sumo sacerdote, mas agora em Cristo ele nos fez, a mim e a você, reinos e sacerdotes. Então temos acesso direto à sua presença. Então João, ele está vendo tudo isso, ele está contemplando tudo isso. E João está vendo que tudo indica que o momento se aproxima. Qual é o momento? O momento de se derramar as 7 taças, que a Bíblia aqui define como as 7 taças dos 7 flagelos de Deus que virão sobre a terra. Então, João está vendo tudo isso, ele está vendo que tudo já está pronto, eles já estão vestidos adequadamente, já estão com as taças na mão, aguardando somente a ordem para que façam isso, né? Então, seguindo aqui, diz assim: João, então, ouviu uma voz no céu dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. A ira de Deus é uma expressão técnica para descrever um tempo de juízo. A primeira taça, ao ser derramada, trouxe aos homens úlceras, que nos faz lembrar quando o povo do Egito também foi punido por Deus com um juízo semelhante. Então, a Bíblia diz que, estando eles já prontos, preparados, aí vem essa palavra: ide e derramai. Essa é a palavra de ordem que eles estavam aguardando, que eles estavam esperando para que então viessem e derramassem essas taças sobre a terra. E nós vamos ver, seguindo o nosso estudo, que cada uma dessas taças, que são 7, trarão um juízo diferente sobre a terra para um cumprimento total. Então, aqui no capítulo, agora vamos para o capítulo 16 de Apocalipse, que diz aqui que então, ao receber a ordem, a primeira taça é derramada sobre a terra. E essa taça, quando é derramada, todos os homens da terra ficam cheios de úlceras, né? Feridas sobre o corpo inteiro. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, todos os que adoravam a besta e tinham já a marca da besta, vieram sobre eles essas úlceras, ou seja, essas feridas perniciosas, como diz aqui, úlceras malignas. E esse juízo de Deus, ele nos faz lembrar que um juízo semelhante ele lançou
sobre o Egito durante o tempo que Faraó resistia em liberar o povo da escravidão do Egito. Se nós formos lá no capítulo 9 de Êxodo, vamos voltar lá, porque tem uma relação com o Antigo Testamento, esse flagelo, né, de Deus. Nós vamos ver que Deus já havia usado desse juízo contra os egípcios, o povo do Egito, quando o Faraó resistiu em deixar que o povo saísse da escravidão a qual estava submetido. Então, Deus agora aqui está punindo a terra da mesma forma, porém, com uma grande diferença, eu vou explicar isso já já, a diferença entre a 7ª taça e o juízo que ocorreu no Egito. Nós vamos ver isso já já, vou explicar. Mas tem uma relação, tem um paralelo. Então, vamos lá, Êxodo capítulo 9, do versículo 8. Êxodo capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 11, que diz aqui a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então, nós vemos aqui que essa primeira taça que vai ser derramada no período da grande tribulação, em sua fase final dos 3 anos e meio, ela tem um paralelo com o mesmo juízo que Deus já havia aplicado contra o povo do Egito para puni-los pela dureza do seu coração em não libertar o povo da escravidão a qual estava sendo submetida. E nós vemos aqui que não só o povo ficou chagado, ou seja, com essas úlceras, mas também os animais. E na grande tribulação, essa primeira taça vai ocorrer a mesma coisa, né? Eles vão ficar chagados, vão ficar cheios de úlceras. Qual é a diferença? A diferença entre o juízo do Egito e o juízo de Deus na grande tribulação é que o juízo do Egito foi um juízo temporário, né? Depois de um certo tempo, as úlceras desapareceram. Agora, na grande tribulação, essas úlceras não poderão ser curadas. Elas irão permanecer nos corpos das pessoas e elas serão incuráveis, além de produzir uma dor tremenda, né? A diferença é essa, que a do Egito foi no Egito foi um juízo temporário, porém na grande tribulação será algo permanente. E essas úlceras não poderão serem curadas de forma alguma, né? Então, tem um paralelo, mas com uma grande diferença, né? Seguindo aqui, ele diz assim: e de derramai. Essa expressão sugere um juízo súbito, completo e esmagador. Quando a palavra de ordem foi dada aos anjos, agora então, ide e derramai sobre a terra as 7 taças. Essa ordem, ide e derramai, ou seja, essa expressão, ela remete para nós, ou seja, ela se refere ao quê? A um juízo súbito, completo e esmagador. A missão deles é clara. Eles se mostram obedientes à voz de Deus. Nos últimos dias, os adoradores da besta terão de sofrer os horrores descritos neste versículo. Os medicamentos terrenos não poderão impedir ou curar esta chaga maligna. A diferença desta praga que gerou úlceras nas pessoas no Egito
para que vai ser derramada durante a grande tribulação é que a do Egito foi temporária. Esta, ao ser derramada, terá um caráter escatológico, serão incuráveis. Assim como se submeteram à marca da besta, terão que agora se submeterem ao castigo de Deus. Não? Então, você veja aqui o que diz a palavra, que a diferença entre as úlceras do Egito e as da grande tribulação é que as do Egito foi um juízo temporário. Essas não, elas permanecerão. E todos os medicamentos e conhecimentos que possa haver na Terra durante esse momento serão insuficientes para curar as pessoas das suas feridas, das suas úlceras. E eles não só permanecerão com elas, como elas irão produzir uma dor terrível, né? Como diz aqui que nós lemos, né? Por haverem terem se submetido ao regime do anticristo e receberem a marca da besta para adorá-lo, agora, em punição, receberão o castigo de Deus, né? Então, é o que João estava vendo e escreveu. Então, irmãos, aqui a gente vai dar uma parada, porque são 8h15, falamos apenas da primeira taça. Então, lembre que a primeira taça tem como juízo, né, as úlceras que serão evidenciadas em todos os habitantes da terra durante esse período da grande tribulação. E todos os medicamentos, recursos, avanços da medicina, nada trará resultado para que se cure essas enfermidades, ou seja, essas feridas. Os homens irão permanecer com elas. E, além disso, elas irão trazer uma dor insuportável. Amém? Então, a gente vai dar uma parada aqui, porque já são 8h15, onde a gente viu toda a descrição daquilo que João havia visto. João viu o quê? Que tudo já estava pronto, preparado. Os 7 anjos, as 7 taças, já estavam vestidos adequadamente de linho branco, que representa a pureza, né? E também a cinta de ouro, que representa a justiça. Então, esse Deus que é santo, esse Deus que é puro, em um ato de justiça, viria trazer juízo sobre todos aqueles que não o aceitaram, que não se renderam, não se prostraram e não o adoraram. Pelo contrário, haviam já se submetido ao regime do anticristo e muitos já haviam recebido a marca da besta, do anticristo, né? O sinal na mão ou na fronte. Então, será realmente um momento de muito sofrimento e muita dor. Nós vamos no segmento falando sobre as outras taças, que agora temos mais 6 taças que serão derramadas e por cada um desses anjos que virão cumprir essa missão para a qual já estão devidamente preparados. Ok? A gente para aqui e eu abro agora para os irmãos se houver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro, algo que alguém queira acrescentar. Fiquem à vontade, nós vamos ter um tempo aí para conversar. Ok? Alô? Pastor. Glória a Deus. Estava domingo e ontem estava bem ruim. Oh, meu Deus. E aí, algum comentário, algum acréscimo? Eu acho que foi bem ilustrativo, pastor. Bem direto ao ponto. Amém, amém. Glória a Deus.
Que bom, que bom. Não sei se alguém tem Alguma pergunta, alguma alguma dúvida? pergunta, alguma dúvida. Se tiver, pode aproveitar o momento. O cálice para sempre. Né? Eu não sei se a irmã Orminda está por aí. Ah, a Orminda Tá, está. tá. A Orminda está. Ela que Ok, gosta. passou por a câmera. Eu estava deitada assim, ó, ouvindo, né? Aí agora estou sentando para falar. Amém. Alguma pergunta? Essa parte. Não, bem no finalzinho aí, quando o pastor falou dos animais, né? Vai haver aquela hora que as águas, né, vão ficar, tornar Sim. os animais das águas vão morrer. Sim, Aí mas também isso... a gente está estudando, a gente vai aprendendo cada dia, né? Então, nessa hora aí, os animais terrestres, alguns deles, pelo menos, se não todos, teriam essas chagas também, na época da tribulação. Ou talvez eles já nem estariam assim. Não. Na verdade, no estudo que eu tenho feito, ela não se refere a ser manifesta nos animais. Pode ser até que aconteça, mas eu não encontrei nada dizendo que elas irão se reproduzirem nos animais. Irão reproduzir nos seres humanos. No Egito... Ou pode ser que eles já não estejam aqui? Como? Ou pode ser que os animais já não estejam aqui mais na Terra? Não, porque os animais, os animais do mar e das águas e das florestas, eles vão perecer no derramar das próximas taças. Porque uma das taças vai ser derramada sobre as águas do mar e as águas se tornarão em sangue coagulado. Então, os animais do mar, todos os animais do mar morrerão, assim como os dos rios também, né? Mas isso vai ser um cumprimento ao derramar de uma outra taça, que as águas se tornam em sangue, né? Mas nessa aí, pelo menos até onde eu estava vendo, estudando, essas úlceras, elas são referentes apenas aos seres humanos. Eu não encontrei nada que fale assim que os animais ficarão também possuídos dessas úlceras, né? Mas os homens, sim. E elas serão incuráveis. Então, você lembra que no juízo do Egito, elas tiveram um cumprimento temporário e depois desapareceram. Mas Exato. essas não, essas irão permanecer, né? E, além de tudo isso, vai produzir uma dor insuportável. E nesse período aí, eu não sei se existiriam mortes dessas pessoas, morte física, tipo ataque do coração, outras mortes, acidente de carro, alguma morte. Sim, nessa aí pode ser até que isso ocorra. Agora, vai ter uma das taças que, quando for derramada, as pessoas serão picadas, elas serão picadas, e essa picada vai produzir uma dor insuportável e elas buscarão a morte e não encontrarão a morte. Nessa aqui pode ser que até possa causar a morte de alguns, mas no cumprimento dessa taça, onde as pessoas serão picadas por esses gafanhotos que têm uma cauda, que o Apocalipse diz que é semelhante à cauda com o ferrão de escorpião, as pessoas vão ser picadas e a dor vai ser tão grande que eles vão morder a língua de dor e vão querer a morte e não vão morrer, não vão conseguir morrer. Não conseguir morrer. Então, nessa primeira taça aí, que nós já estudamos, ainda não tem esse fator. Não. Nessa aí pode ser até que alguns morram, né, de alguma forma, né? Mas nessa outra que vai se cumprir, desses gafanhotos, que é quando o abismo é aberto e sai do abismo, né? Essa nuvem de gafanhoto que vem para a Terra com essa missão de aferroar os homens e produzir essa dor, diz lá que a morte não será encontrada ainda que o homem busque. O sofrimento vai ser tão grande que eles vão preferir a morte, mas não vão conseguir morrer.
consegui morrer. É, Tremendo. tá bem E, explicado. e até o fato das águas se tornarem sangue é um cumprimento de um requerimento dos profetas e dos santos, porque quando os profetas e os santos foram mortos e o seu sangue foi derramado por aqueles que o mataram, foi elevado a Deus um clamor, como quando é que Deus julgaria o sangue dos santos e dos seus profetas que foram derramados. Então, a explicação que Apocalipse dá para o cumprimento dessa taça é que, assim como eles derramaram o sangue dos inocentes, Deus dará a água transformada em sangue para que eles bebam. Então, é um juízo assim de punição, de justiça. Como vocês derramaram o sangue dos inocentes, agora terão que beber a água transformada em sangue. É uma coisa assim que fala o estudo, né? Então, é um juízo nesse sentido, porque eles, quando morreram, clamaram a Deus pelo um ato de justiça, por haverem sido mortos. Uhum. Pastor, não sei se tem alguém mais aqui do grupo, ou o senhor lembra de uma música muito antiga que a gente cantava assim: João viu os números dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Uns cantavam, outros oravam, mas todos louvavam ao Senhor. Amém. É muito antiga. Eu não 40, 50, 40 anos a mais. Eu posso ver a letra. eu lembro de um louvor muito antigo que a gente cantou muito no Brasil, que é esse Cântico de Moisés. Esse louvor foi composto em cima desse Cântico de Moisés, que fala: ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Então, esse louvor é composto em cima desse Cântico de Moisés. Esse que você cantou, eu não me lembro da letra. É que é muito velho, pastor. Mas eu também não sou tão novo. Não, mas não é nem do teu tempo. Não, meu pastor tem quantos anos de igreja? De vida cristã? Não, eu me converti em 86. E é Então, mais velho que isso, pastor. eu me converti em 86, né? De E esse, idade são e 60. esse é dos anos 70, pastor. Eu Ah, aprendi 70. ele Não, 70 não estava, não. Me converti. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, é a promessa que nós temos na Bíblia. E uma outra coisa que eu aprendi, você ensina ou você aprende. No meu caso, eu falo aprendo. Músicas ou corinhos, né, que a gente chamava na época, que a gente aprendeu quando criança e vem assim na mente. Ah, né? sim. É muito. Os meus filhos mesmo estando assim hoje, sem estar comprometido com a igreja no Brasil, eles ainda lembram de muitas músicas que eles cantavam quando eram criança na escolinha dominical. Eles, volta e meia, eles cantam aí algumas músicas da época deles, né? Mas é isso. Então, Amém. agora eu já consegui ver que eu sou mais velha que o pastor. Mas o problema não é a idade, o importante é o espírito. Nós somos do espírito jovem. Esse também tinha uma música assim: eu sou jovem, despertando no ano 2000, no centro de toda a ciência, momento, o meu mestre é o computador, mas aqui dentro de mim só existe o Senhor. Olha, isso a gente cantava nos anos 80. Uau! Do computador, imagina. Um tempão, né, Armenda? Não é, Fatinha? Então. Essa é velha. Mas vou deixando vocês aí, que amanhã o preto está no branco e o branco está no preto. Patinha, é isso mesmo. Boa noite para vocês. Tá bom, Patinha, boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Amém, pastor. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau. Amém. Tá bom. Pastor, Amém. boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite.
Né, a parte que me Boa chamou noite, muita Patinha. atenção, pastor, que essa parte que o senhor está falando aí dessa taça, nessa primeira taça, que o povo cristão vai ser perseguido pelo anticristo, né? A gente já sabe, mas aí quando Deus começa a vir com esses juízos também, tem uma diferença, eles vão ser mais direcionados ao povo que tem a marca, não é isso que eu entendi? Sim, na verdade, bom, como nós já vimos no estudo do arrebatamento, existem 3 linhas de interpretação teológica sobre o arrebatamento. Aquela que a igreja vai antes de começar a tribulação, a outra que vai no meio, a outra que vai no final. Eu creio que a igreja vai antes da tribulação. Mas, vamos supor aqui nessa teoria da igreja arrebatada antes da grande tribulação. Eu também creio assim, pastor. Só para que o pessoal não entenda que eu me expressei, mas eu quero dizer assim, que nessa época vai ter aqueles que vão estar pregando, né, os de Israel. Sim. Não, esses não vão ser atingidos. Então, isso que eu achei interessante, essa parte que essa úlcera ela vai afetar aqueles que são seguidores do anticristo, que tem a marca. Sim, que já tem a marca, né? E que se submeteram ao governo dele. Agora, os 144 mil não sofrerão isso, como também aqueles que se recusarem ao anticristo e receber a marca e confessarem e darem glória ao Senhor, também não serão punidos com essa úlcera, entendeu? E essa é a razão pela qual serão perseguidos pelo anticristo para serem mortos, né? Então, quando João viu lá aquele mar de vidro com aqueles que entoavam louvores ao Senhor, aqueles ali são exatamente esses que serão resgatados durante esse período da tribulação. Ou seja, as pessoas que estão com o anticristo já começam a sentir um pouquinho do que espera eles, né, no futuro, porque ainda nem foram para o inferno e já vão começar a sofrer desde já, né, com a punição de Deus. Vai vir muita coisa. Tem uma praga, tem uma taça que, quando for derramada, vai ter uma chuva de pedras de granizo do céu. Cada pedra, mais ou menos, aproximadamente 35 quilos cada uma, imagina. Misericórdia. Igual aquela que caiu lá no Egito, lembra? Naquela praga também que caiu no Egito, da chuva de granizo? Só que essa vai ser uma chuva de umas pedras de aproximadamente 35 quilos cada uma. Vai causar um estrago tremendo. Realmente, viu? Tem essa dos gafanhotos que vão picar as pessoas, que vai produzir uma dor insuportável. Tem a outra que vai afetar o sol, e o calor do sol sobre a terra vai intensificar de uma tal forma que as pessoas sofrerão queimaduras terríveis na pele por causa desse calor. Misericórdia. Realmente a coisa vai ser terrível, viu? Para quem ficar e quem aceitar essa marca do anticristo vai ser... Sim. As pessoas que estiverem aqui nesse momento e já tiverem aceito a marca do anticristo e o seu governo irão padecer todo esse sofrimento. E os 144 mil selados não vão sofrer isso, e aqueles que, né, não receberem a marca e reconhecerem ao Senhor como Senhor, esses serão poupados, mas serão perseguidos durante... Essa é a grande confusão que muitas pessoas falam. Quando diz aí quando fala dessa perseguição, muitos pensam que essa perseguição será da igreja. Não, essa perseguição serão desses que não irão se submeter ao anticristo, por isso serão perseguidos para serem decapitados, serão mortos, né? Verdade. Mas eu creio que a igreja ela é arrebatada antes da tribulação. Eu creio assim, né? Amém. Eu também creio assim. Em nome de Jesus. Amém. Nessa confusão toda aí de pedra, praga, stand de coisa. Não quero ficar aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Coisa de jeito nenhum. Já quer estar bem guardadinho, igual o povo de Israel. Se for possível, quer estar no colo de Jesus. Não quer ver nem o povo aqui embaixo sofrendo essa coisaiada.
Nós, como igreja, vamos estar no que a Bíblia diz, as bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus. Vamos É estar lá lá com que eu vou Jesus estar. recebendo o galardão. Aleluia, glória a Deus, misericórdia. Só essa praguinha já matou muita gente. Meu Deus, meu Deus. Não, e você vê que Deus, com tudo isso, ele ainda é tão misericordioso que os juízos anteriores dos 7 selos e das 7 trombetas é um juízo parcial, onde só afeta uma parte da terra, uma parte das águas, do rio, do mar, essas coisas, né? É como Deus dando ainda um aviso para que as pessoas acordem, né? Mas você sabe que, com tudo isso acontecendo, eles vão se irar mais contra Deus. Meu verdade. Senhor. É verdade. Eles vão se irar contra Deus, vão blasfemar contra Deus. Vai ser terrível, eles não vão ceder, muitos não vão ceder. A dureza de coração, meu Deus. Eu estava pensando exatamente nisso, que quando forem as primeiras, os anúncios, está naquela fase dos primeiros 3 anos e meio, que o anticristo ainda está se mostrando como um bonzinho, como resolver o problema, deve falar que como é que fala? Aquecimento global, que é culpa de não sei quem, arrumando desculpas, né? Inventando umas desculpas. Já quando os selos, quando as taças forem derramadas, isso já aconteceria nos 3 anos e meio finais. Segundo a minha Bíblia, que eu tenho aqui, né? É isso mesmo. Falando. Então, por ser já nos 3 anos e meio finais, seria quando o anticristo estaria forçando já a cada pessoa tomar uma decisão para colocar o nome, porque aí sim existiria. Você só vai comprar se você tiver o número da besta. Você só vai vender se você tiver o número da besta. Porque nos primeiros 3 anos e meio, muito terremoto, muito isso e muito aquilo, mas ainda o anticristo está sendo bonzinho. Ele vai fingir de bonzinho ainda. Ele vai fazer algumas coisas, ele vai fazer um governo político e um governo de paz que vai enganar muita gente, né? Vai enganar muitas pessoas. Mas nos 3 anos e meio finais, por ele já saber que o tempo dele aproxima, essa adoração que antes era algo ainda espontâneo, né? Vai ser imposta. E aonde vai ter muita perseguição das pessoas para receber a marca, né? Para poder realmente perder a salvação, porque depois que recebe a marca já não tem mais como fazer nada, não tem mais jeito. Então, eu só queria acrescentar uma coisa que a gente tem que saber, que é uma bênção, que Deus criou a chuva para nos, né, ter o planeta Terra molhadinho e as plantas crescendo, e que bênção que a chuva ela cai em gotas, porque se chuva caísse de balde, plantas morreriam, animais morreriam, aquelas tromba d'água que vêm, né, aconteceriam muito mais frequentes. Então, nós temos muito para agradecer a Deus, né? E não só isso, tem a taça, não me lembro agora qual delas, mas a taça que atinge as águas do mar vai criar maremotos de ondas enormes que irão destruir cidades, principalmente essas cidades costeiras sofrerão muito com isso. A Bíblia diz que acho que na 7ª taça, as ilhas desaparecerão. Você tem uma ideia? As ilhas desaparecerão. Ou seja, vai haver maremotos, vai haver inundações, cidades inteiras vão ser dizimadas, destruídas, porque as ondas do mar vão se tornar muito, muito grandes quando essa taça for derramada. E então, esquentando a terra, as geleiras se derreterão e mais água também vai elevar o nível do mar. Porque essa que vai afetar o Sol, o Sol vai produzir um calor tão intenso que as pessoas vão sofrer queimaduras terríveis no corpo. Entendeu? Olha, vai ser realmente uma coisa assim tremenda. Já tem um vulcão aí, já está querendo comer uma ilha lá. Agora imagina o resto.
É o cumbre. É o Cumbre de cumbre. guerra. É esse. É. Brincadeira não, viu? A terra vai sofrer com tudo isso também, viu? É. Meu Deus. Parece que a terra vai estar se desfazendo, misericórdia. Meu Deus. Mas é bom para a gente pensar assim, Beth, que a terra é a criação de Deus. Para isso, a gente tem só louvor e amor a Deus, né? A gente gosta daqui, da terra, do planeta Terra que ele fez, mas céus e terra passarão, só as palavras de Deus que não vão passar, não é mesmo? Permanecerão, é verdade. Então, a gente tem o amor, mas sabemos que isso aqui tudo vai acabar. O Senhor está tendo muita misericórdia com a gente, dando chance para aquele que não conhece, passa a conhecer, né? Ele está demorando demais e está dando chance até por demais. Que olha que ele vem fulminando essa terra e o povo que não obedece, não quer saber de nada, não é da agora, né? É de muito tempo. Quando ele vir agora, vai ser de uma vez, agora acabou. Não, Essa semana eu pude falar com uma amiga minha, uma das senhoras que eu limpo a casa dela, e ela é judia, e ela sentou para me ouvir e ficou bem assim curiosa e me fazendo perguntas, e como é que é mesmo, que eu vejo, né? Porque eu falei assim com ela, que eles têm que a chegada do Messias ainda vai chegar, né? Vai chegar. Eu falei assim, o pior, ainda falei tudinho para ela, eu falei, o pior é que vai chegar um que a maioria vai acreditar pensando que é, só que nós já sabemos que não é. Mas ainda falei para ela, falei, só que quando isso acontecer, os crentes já não estarão mais aqui. Não, ela ficou de olho regalado. Não, que você falou? Nossa. O judeu... Corre o risco de eu perder o trabalho, mas tudo bem. Não, e o judeu... Deus dá outro. E o judeu vai ficar muito impressionado pelo anticristo, porque ele vai conseguir um acordo político que vai permitir a construção do templo, que é tudo que eles querem, né? Verdade, entendeu? Verdade. Templo esse que ele mesmo depois, o anticristo, vai profanar, né? Aí é que vai cair a ficha deles. Mas é incrível porque eles estudam demais. O esposo dessa senhora, né, o Mr. Alan, toda segunda-feira tem reunião que eles vão lá para estudar. Bom, sem contar os outros dias que eles já estudam também. Mas na segunda-feira é igual isso que a gente está fazendo aqui agora. Eles teve um período que era pelo Zoom, agora já voltou em pessoa. E depois ainda só entre ele e mais uma pessoa, que eles continuam lendo a Bíblia e comentando, a Bíblia deles, né? Os 5 primeiros livros. Comentando. Mas aí, a Janete, agora que a televisão ainda dá o negócio do Gênesis, né? A gente está vendo lá as novelas também, aí dá aquela coisa que fica mais gravada na cabeça, né? Aí eu disse para ela uma coisa, e ela falou assim, não, mas você entende tanto de Bíblia. Eu falo, não entendo muito não, mas o que eu entendo eu posso dividir. Sim, claro. Arminda, depois desse estudo, Arminda, você vai poder perguntar a ele se ele não quer uma participação sua lá nos estudos um dia desses, vai converter todo mundo lá, em nome de Jesus. Mas, olha, eu vou te falar, né? É que eles não, eu não sei, em termos lá da sinagoga deles, não. Mas esse casal, eu já venho orando por eles 20 anos. 20 anos que eu conheço, que eu trabalho, mais de 20 anos que eu trabalho para eles. Porque eu vejo o amor, o judeu, eu conheço várias famílias judias, eu sempre trabalhei para judeu. Ele tem um amor tão grande a Deus, que é a coisa mais linda de você ver, que quando ele fala assim, tipo assim, eles fazem o Shabat, né? De sexta-feira à noite até o sábado. Eles obedecem às leis, tentam fazer o máximo para não trabalhar mesmo no sábado, não fazer não sei o quê. Tudo que for para fazer. São 613 leis, não são só os 10 mandamentos. 613, eu acho que são todas as leis deles. Então, eles têm muita coisa. Mas isso tudo não vai adiantar, porque não leva à salvação. Não. Entendeu? Então, eles estão vivendo ainda na época antes da graça, né? Se isso estivesse acontecendo com eles antes de Jesus ter vindo,
aí ainda poderia ser que era numa época que Deus ia fazer tipo assim, Deus sabe o que ele vai fazer. Na verdade, eu não vou falar o que Deus vai fazer, mas eu entendo que Deus, depois que mandou Jesus Cristo, que deu Jesus Cristo aqui no mundo, ele já vai tratar o pessoal da Terra diferente. Mas eu acho que antes de Jesus Cristo vir, era mais assim, o homem e Deus, né? E, claro, as pessoas lá, igual o pastor falou, os que podiam entrar lá, né? O sumo sacerdote. Sim, sacerdote, tinha uma hierarquia. Mas o meu coração fica muito triste, sabe? Em saber que são um casal de 80 anos. Uau! Já estão com a idade bem avançada, né? Meu Deus. Hoje Jesus volta muito rápido para eles entrar nessa daí. Eu acho que se Jesus voltasse hoje ou amanhã, ela ia lembrar do que eu falei para ela e ia falar, gente, a Arminda tinha razão. É verdade. Ia servir, não era? Mas eu falei para ela também, sabe o quê? Eu falei da sementinha. Eu falei, sabe o quê? A fé só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque o resto é Deus que trabalha. Ele é que dá o crescimento. Entendeu? E a fé do grão de mostarda, se ela tiver essa fé do grão de mostarda, ela vai começar a pesquisar e a ler e pedir a Deus orientação. Tem muitos judeus que viram cristãos. Sim, tem muitos que se convertem mesmo. Reconhecem, né, Cristo, né? Porque eles não estão muito... porque na época, a expectativa do povo judeu na época é que Jesus viesse para livrar eles do domínio do Império Romano. E ele mesmo disse para eles, eu não sou meu reino não é desse mundo. Então, isso eu creio que não era bem o que eles estavam querendo, né? Eu falei isso para ela também já, mas não dessa vez agora, não, mas já falei. Mas muitos estão ainda achando que Jesus não veio, que ainda vai vir, né? Ele vai vir sim, mas quando ele vier, já vai ser no juízo final, já vai ser na batalha do Armagedon, porque no arrebatamento... Eu falei para ela assim, que ele vai vir, mas só até nas nuvens, que aí não conta que ele veio na terra. Não. Ele vai vir nas nuvens e a igreja vai ao encontro dele. Aí eu disse para ela assim, quando o que ela está esperando o Messias que vai vir, né? Ela chama assim, o Messias. Aí eu disse, mas ele vai vir tão rápido que é assim, um piscar de olho. Aí eu tô aqui falando contigo, aí o meu corpo cai ali na frente, bum, a Arminda se foi. Já logo deu um checkmate nela. E a volta dele na Terra mesmo vai ser no final, na Batalha do Armagedon. E depois no reinado do milênio, né, que vai reinar, o Senhor vai reinar. Israel vai ser a sede do governo do Senhor, né, do Senhor Jesus. Isso. Essa é a razão pela qual os demônios que saem, porque da boca do anticristo, da boca do falso profeta e da besta, da boca de cada um deles sai um espírito maligno, que é um demônio. E esses espíritos malignos, eles vão pelo mundo inteiro para convencer os líderes das nações, a se unirem ao anticristo para a batalha contra Israel no Vale de Megido. Entendeu? E eles vão conseguir convencer os líderes para essa batalha. Só que é uma batalha que a gente sabe que já está pré-determinada, profetizada, e vai acontecer. Só que quando eles forem para destruir Israel, é quando Jesus vem e destrói a eles e salva Israel nesse momento. É tremendo. Eu tirei o meu microfone, está dando microfonia um pouquinho, pastor. Não sei o que aconteceu de diferente. Tá bom, gente. Boa noite para vocês também. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe a todos. Foi uma boa aula estar com vocês. Muito boa aula, pastor. Deus abençoe. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, a paz. Fique com Deus. Tchau. Tchau, pastor. Tchau, Arminda. Tchau, meu irmão. A paz. Tchau, todo mundo aí. Boa noite. Fique com Deus.